Agora, Ellen White é fonte de doutrina para a igreja? Então vamos lá. O primeiro ponto, para a gente não ficar delongando muito com vocês. Eu vou ler na fonte o que Ellen White escreveu. Já que o pessoal fica citando os livros dela com paginações que não batem, ou livros que ela não escreveu, então vou ler os livros que ela escreveu e vou dar a página para vocês, tá bom? Olha o que Ellen White falou sobre a Bíblia. Eu vou ler aqui primeiro. Eu fiz assim, eu comecei a pegar os livros dela e trazer para lê-los aqui para você no próprio livro, mas ia ficar muito cansativo e um monte de livro aqui. Então eu peguei as citações e fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e botei ali a acusação que é feita e o que Ellen White diz, e mesmo o texto dela que é citado, eu copiei agora o parágrafo todo para você ver como está fora de lugar. Porque o que eu percebo algumas pessoas ou não mencionam Ellen White, só falam coisas sobre ela, já ouvi tanta coisa aí, que Ellen White marcou 3 vezes a data da volta de Jesus e ele não voltou, que Ellen White morreu por embriaguez, tanta coisa que é dita por aí sobre ela que ela não falou. Então vamos ver na íntegra aqui o que de fato ela falou, tá bom? E mesmo quando alguns citam só uma frasezinha dela solta, vamos ver no seu conteúdo geral, no seu contexto. Então, o primeiro texto que eu quero ler aqui é do livro Grande Conflito. Então eu estou respondendo aquela questão. Ellen White pretendeu ser uma Bíblia ao lado da Bíblia, ou um livro superior à Bíblia, ou um comentário oficial da Bíblia, perdão, um comentário inspirado da Bíblia? Vamos lá. Qual deveria ser a fonte de doutrina para os adventistas do sétimo dia ou qualquer grupo religioso? De acordo com Ellen White, ela diz assim, abro aspas, em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas, as Escrituras, são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Tá certo? Então ela deixa bem claro que a fonte devem ser as Escrituras. E ela fala, ela vai mais ao contrário, ela fala que o Espírito Santo nunca vai imbuir alguém para achar que a Bíblia se tornou desnecessária. Grande Conflito, página 9 a 11. No livro Primeiros Escritos, página 78, Ellen White diz assim, recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para o conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Tá certo? Então ela não fala que é para tomar o lugar da Bíblia Sagrada. Numa carta dela, número 130, de 1901, ela escreveu assim, para alguém lá, o Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu luz alguma adicional para tomar o lugar da sua santa palavra. Esta luz deve conduzir as mentes à Bíblia, a qual, se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Outro detalhe aqui, ela falou, inclusive, falando como é que os pastores adventistas deveriam agir, ela disse assim, olha, no trabalho público não torneis proeminente, nem citeis o que a irmã White tem escrito como autoridade para apoiar vossas posições. Fazer isto não aumentará a fé nos testemunhos. Apresentai vossas provas claras e simples da palavra de Deus, não dos livros dela. Isso está na carta 11 de 1894. Em 1888, eu me lembro de um episódio que o pastor Butler, da Conferência Geral, tinha uma interpretação sobre a lei em Gálatas, e ele discordava de outros 2 pastores, Wagner e Jones. E esse pastor lembrava que a interpretação que ele deu da lei de Gálatas era exatamente uma que Ellen White tinha dado. Então ele pediu para Ellen White mandar de novo para ele uma carta onde ela dava aquela interpretação. Sabe qual foi a resposta dela? Ela falou assim, pastor, foi providencial que você tenha perdido a minha carta anterior, porque os livros que eu escrevi e as cartas não devem ser usadas para decidir interpretações bíblicas. Deixe a palavra de Deus falar, não os meus livros falarem no lugar dela. Continuando. Bom, então já mostrei que Ellen White não tem essa questão de ela falar que os livros dela devem estar em pé de igualdade da Bíblia. Tá bem?